CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação, Rafael Pio. 4h mais 6 minutinhos, boa tarde para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas, segunda edição, hoje quarta-feira, dia 28 de dezembro de 2022, nós vamos juntos até às 5 da tarde com muita informação para você do esporte pelo Brasil, pelo mundo e claro, principalmente as coisas de Guarani e Ponte Preta que pensam na temporada 2023, assim como nós, já pensando demais em tudo que vai acontecer, Série A1, Série A2, Copa do Brasil, será que para os dois ou será que só para um? Que coisa essa Copa do Brasil, a gente vai repercutir muito também esse assunto aqui no CBN Esportes Campinas. E a gente começa com os principais destaques de hoje. Com investimentos do Grupo City em nova SAF, Bahia muda de patamar financeiro e já garante maior contratação da história do clube. Agora o destaque de Ponte Preta e Guarani, a dupla campineira. Boa tarde, Júlio Nascimento. Oi, Pio. Daqui a pouco informações sobre a dupla campineira. Na Ponte Preta, a Macaca pode perder Fábio Sanches para a estreia. Uma lesão no tornozelo deve afastar o zagueiro dos próximos treinamentos. A Ponte, que deve oficializar a permanência de Matheus Jesus para 2023. E o Guarani, que segue apresentando seus novos jogadores, Luciano Castan, vai tentar a sorte melhor do que a do irmão Leandro Castan e deve formar inicialmente a dupla titular ao lado de Lucão. Os jogadores vão reeditar a parceria dos tempos de CSA. E também atualizações sobre como está a situação envolvendo a vaga na Copa do Brasil. O Bugre garante que vai participar do torneio em 2023. E é essa a nossa expectativa, daqui a pouquinho todos os detalhes com o Júlio Nascimento. E agora ele está chegando com os seus destaques, a enciclopédia da notícia. Boa tarde, Fábio Scheibe. Sempre um prazer participar com vocês aqui. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Olha essa daqui, Pio. Você que ultimamente tem comentado sobre os valores estratosféricos do mundo do futebol. Veja essa, tem campeão mundial pela Argentina que pode trocar de clube na Europa e a negociação deve ultrapassar os 700 milhões de reais. Meu Deus. Em Portugal, Abel Ferreira fala sobre a possibilidade de treinar a seleção brasileira. Será que vai? E ainda, depois de garantir a permanência de Yuri Alberto, Timão também renova com outro destaque do time, viu, Pio? Fábio Scheibe, que não faz um título mundial, né? O cidadão, e daqui a pouquinho a gente vai saber quem se valorizou e se valorizou muito e jogou realmente uma belíssima Copa do Mundo. É isso, Carlão de Freitas, num dia o cara vale 300, no outro conquistou um título mundial, vale 700, Carlão, boa tarde. Boa tarde, Pio, boa tarde ao ouvinte ligado no CBN Esportes, segunda edição. Valoriza demais, né? Qualquer jogador da Argentina hoje está num patamar elevado. Até os que chegaram desvalorizados na Copa ou em decadência, não sei nem se é esse o termo, um jogador menos badalado, vamos pegar um Otamendi, por exemplo, foi campeão e já está valorizado apesar de ser um veterano. Então imagina aquela molecada, né? Então, se você pegar Julián Álvares, pega Enzo Fernandes, todas as feras que defenderam a seleção da Argentina, todos num patamar financeiro muito forte, muito alto, muito elevado. E o Messi aí, na iminência de conquistar mais um troféu de melhor do mundo, né? Porque vai englobar aí a conquista da Copa do Mundo e vai enfileirar mais como diz o meu Arthurzinho, um Ballon d'Or. Ô, Carlão, e isso pode inclusive fazer com que o próprio campeonato argentino se fortaleça, ou, se não o campeonato argentino em si, mas alguns dos times argentinos, pensando em Libertadores da América, por exemplo, que
ultimamente o Brasil tem dominado demais os campeonatos sul-americanos. Tá na hora da Argentina voltar a ser protagonista também? Tá na hora. Mas, Pio, infelizmente eu acho que não vai ter a ver, porque vai muito em função da situação política do país, né? Ou econômica, né? É tudo... Acaba uma coisa encaixando na outra. E a Argentina, a gente sabe que passa por seríssimos problemas e isso acaba se refletindo no esporte, né? Não só no futebol, mas no esporte em geral. Por isso eu acredito que o domínio, não que o Brasil também esteja navegando em águas calmas, mas se traçarmos um paralelo com a América do Sul, o Brasil vai bem, obrigado, né? Então eu acredito que a Copa Libertadores ainda será brasileira. E vou restringir ainda mais. Ou ela será alviverde, ou ela será rubro-negra, ou se houver um entrosamento aí, ou será o alvinegro lá de Belo Horizonte. Não vai fugir muito disso, viu, Pio? Alvinegro paulista sem chance? Tá bom, deixa pra lá. Nem vamos falar sobre isso. É melhor assim. Mande sua mensagem, participe com a gente através do WhatsApp 19 ao DDD 991869070, não só de esportes, mas se você estiver em algum local da cidade, chuva, alagamento, problemas por aí, até pela prestação de serviço, mande aqui pra gente. E também pelo chat no YouTube, estamos ao vivo no youtube.com/CBN Campinas e também lá pelo Facebook. Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, produção de streaming é do Daniel França, supervisão técnica de Marcelo Eloy, as reportagens com Júlio Nascimento e Fábio Scheibe, comentários de Carlão de Freitas, a direção geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. 4h14, o Mário Quintino está chegando para trazer informações sobre as rodovias. Uma manhã, infelizmente, muito complicada, com um acidente gravíssimo lá pela rodovia dos Bandeirantes. E claro, quando a gente fala em período chuvoso assim, sempre a atenção precisa ser redobrada pelas rodovias. Nesse momento, quais as condições? Rodovia Dom Pedro também, né? Nós tivemos o alagamento, a interrupção ali do fluxo pela rodovia Dom Pedro I, na altura de Valinhos. Como está toda essa condição agora para o motorista que trafega pela região? Marinho, boa tarde. Oi, Pio, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo então trazendo atualizações aí da rodovia Dom Pedro, inclusive mais cedo nós comentamos, a pista foi liberada nesse trecho onde acontecia esse bloqueio, como você bem falou, Pio, à altura do quilômetro 122 na cidade de Valinhos. Esse bloqueio aconteceu não é por conta de um alagamento que aconteceu ali na rodovia, mas a pista foi liberada e agora o nosso ouvinte vai fazendo aí um bom caminho pela rodovia Dom Pedro, situação bastante diferente da que a gente acompanhou desde o final da manhã até o comecinho da tarde, quando acontecia esse bloqueio. Inclusive, a gente comentou também que mais cedo tinha lentidão na altura de Itatiba. Ainda tem trânsito bastante intenso lá em Itatiba, à altura do quilômetro 105, e o nosso ouvinte diminui a velocidade pela Dom Pedro, já na chegada também para Atibaia. Por isso, atenção, principalmente nesses dois pontos da rodovia. Falando também da Bandeirantes, Pio, você trouxe a informação aí, não é? Sobre esse acidente que a gente acompanhou também, que aconteceu ainda durante a madrugada, causou reflexo aí ao longo da manhã. Agora, a rodovia dos Bandeirantes é um bom caminho, tanto em direção do interior quanto no sentido da capital, por enquanto sem problemas em toda extensão. Pio. Obrigado, Mário Quintino, que daqui a pouquinho volta trazendo pra gente informações sobre as ruas e avenidas.
Proteja o seu cachorrinho do ataque de pulgas e carrapatos com NexGard, um delicioso tablete sabor carne que combate os parasitas por todo o mês. Experimente e comprove essa eficiência. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Goodbom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. E o Vedacity Guarulhos anunciou uma grande novidade para o início da temporada 2023. O ponteiro David Mota, um dos destaques, inclusive, do elenco no início de 2022, vai retornar para o clube. Ele havia sido negociado com o Toulouse da França, acabou não se adaptando ao voleibol francês e agora está de volta ao voleibol brasileiro. Já no reinício da Superliga, no início do mês de janeiro, David já poderá ser escalado e vai reforçar a equipe que nesse momento não faz uma grande campanha, aparece na 6ª colocação da Superliga Masculina de Vôlei. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. 4h20 de volta com o CBN Esportes Campinas, 2ª edição. WhatsApp 19 991869070. Boa tarde, amigos. Por que não resolver essa situação do Bugre contra os Carvoeiros num jogo neutro? O Amarildo Breni, lá de Hortolândia, tá dizendo isso. Fazer um jogo entre os dois para decidir. O problema, Carlão, é o que você já comentou no CBN Esportes primeira edição. Nesse momento, Guarani e Criciúma, eles não são adversários, porque os dois tinham vagas garantidas. Esse é o problema, e não um ou outro. Ao invés do sorteio, faz um joguinho entre os dois, Carlão. Ah, não, porque quem perder, e aí? Tá fora. Então, a CBF vai ter que dar um jeito. Vai. E eu acho que pior para a CBF... porque os dois vão ter que participar. Né? Não tem como, não tem outra situação a não ser a participação do Criciúma e do Guarani. Cara, eu fico inconformado. A hora que eu começo a falar, eu fico pensando, 2023. Nossa, né? os caras fazem isso. Não dá, né?
Nossa, é aqueles torneios de rua, né? Você pega o time da rua B contra a rua A, e aí tira um para o ímpar e tal. Gente, não dá. Eu achava que o fato da FIFA ainda não ter definido a data nem local exatos do Mundial de Clubes era uma aberração, mas aí a CBF conseguiu superar, né, Carlão? E outra coisa, né? Simplificar, né? Essas coisas, um ranking e tal. O torcedor não entende. Não entende. Aí pega o coeficiente desse, daquele, prova dos 9. Não, pelo amor de Deus, tá louco. Boa tarde. 2 coisas. Primeira, o Dudu nunca iria pro Flamengo. Seria a mesma coisa quando o Figo trocou o Barcelona pelo Real. Teria que apagar tudo que tivesse do Dudu lá no Palmeiras. Segunda coisa, a sogra do Vitor Pereira vai estar doente no dia do jogo na Neoquímica Arena. Ou ele vai dar um jeito de ser expulso no jogo antes, para não ir para a Neoquímica. É o Fábio Veloso que tá dizendo, viu, Carlão de Freitas? Me parece que ele ainda não se apresentou no Flamengo, porque ainda tem um restinho de contrato em vigor com o Corinthians. Tem, acho que 31. Até dia 31. Pode ser, né? Ai, pode ser. Mas foi muito mal assessorado, né? Nossa senhora. Meu Poxa, Deus do céu. Sei lá. Que horror. Ô, Fábio Chaib, quer dizer então que o nosso Abel Ferreira falou sobre assumir seleção brasileira? Falou sim, viu, Pio? No lançamento do livro dele lá em Portugal, o livro que já fez sucesso aqui no Brasil, o Coração Quente, Cabeça Fria, né? Cabeça Fria, Coração Quente. Abel Ferreira, quando questionado se poderia substituir Tite no comando da seleção brasileira, disse que não pensa nisso no momento. E por hora descartou a possibilidade. Ele disse que sua realidade é o Palmeiras e que, portanto, neste momento, não pensa em dirigir o Brasil. Ele ainda completou dizendo que vive muito no aqui e agora, e que, segundo ele, o aqui e agora é o Palmeiras. Disse estar muito feliz e motivado no Palmeiras e não vive de si nem de hipóteses. O foco total é no time de Palestra Itália, viu, Pio? Até chegar uma cartinha ou um telefonema da CBF, né, Carlão? Nada Tá certo ele. Sim, ele não pode, sim. Se não existe convite, ele não pode falar nada. Nada que surpreenda esta declaração. É claro que ele está focado no Palmeiras. É o trabalho dele, é a equipe que ele treina. Não tem outra situação que não seja essa. Agora, um convite da seleção brasileira, cabe pelo menos você pensar, né? Mexe. Evidentemente que mexe. O cara fala que não. Já viu o Guardiola falando, não sei quem, não. Cara, você pode até negar, mas mexe. Cara, é seleção brasileira. É o maior time de futebol do mundo. Abel Ferreira aceitaria treinar a seleção de Portugal? Ou pra ele, nesse momento, é melhor o Palmeiras, Carlão? Então, é um convite que para ele também seria... Também balançaria muito, balançaria, né? Que é para ele seria isso, o auge. O auge, né? Exatamente. Pensaria sim. Ô, Pio. Diga, Fabião. É que atualmente a gente tem visto muitos treinadores que estão preferindo treinar times, né? Clubes ao invés de seleções, porque eles podem exercer e praticar o que pensam mesmo. Porque seleção a gente sabe que só se encontra a cada mês, né? Não tem aquele convívio diário. E os grandes treinadores preferem até treinar clubes do que ao invés de seleções por isso, né? Para poder implantar o seu bom trabalho, desenvolver o dia a dia. E o Coringão tá que tá, né, Fábio Chaib? Verdade, Pio. Depois de garantir a permanência do matador Yuri Alberto, o Corinthians acertou a permanência de mais um grande destaque do time. O volante Michael, que estava emprestado até dia 31 de dezembro agora, junto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, conseguiu a prorrogação do empréstimo até o final do ano que vem, até o final de 2023. Para ficar com o volante de 25 anos por mais uma temporada, o Timão vai pagar 500 mil euros aos ucranianos, cerca de 2 milhões e 800 mil reais, viu, Pio? Muito bom, principalmente depois da liberação do Queiroz, né, envolvendo aí a questão do Yuri Alberto. Vamos saber do São Paulo, as coisas do Tricolor. Bruno Faria conta pra gente. O Tricolor está mudando a cara do time para a temporada 2023. O problema é que a quantidade de estrangeiros já preocupa o técnico Rogério Ceni. Ao todo, são 6 gringos no elenco e mais 2 podem chegar. Alan Franco e Mendes estão em negociações avançadas. Vale lembrar que nas partidas organizadas pela CBF, apenas 5 podem ficar à disposição, diferentemente de competições da Conmebol, que é totalmente liberada.
O São Paulo conta atualmente com Arboleda, Ferrarese, Gabriel Neves, Caleri, Galopo e Orejuela. O último citado não deve ser aproveitado por Ceni e o clube do Morumbi estuda a possibilidade de emprestá-lo outra vez. Ferrarese tem contrato de empréstimo até o meio da temporada, mas a diretoria deve ativar uma cláusula de extensão até o fim de 2023. O venezuelano agradou a comissão técnica, mas como é considerado caro, a chance é apenas de renovação somente até dezembro. Os demais têm contratos mais longos. O tricolor ainda sonha com uma modificação na nacionalidade de Arboleda. O clube vai tentar registrá-lo como brasileiro para inscrevê-lo com dupla cidadania no bid da CBF. Independentemente dos casos, o São Paulo sonha com as chegadas do compatriota de Arboleda, o volante Mendes, e do zagueiro argentino Alan Franco. O meio-campista chegaria em definitivo, enquanto defensor por empréstimo de 1 ano. Novidades devem pintar nos próximos dias. Nesta terça-feira, o clube tricolor conseguiu a liberação do zagueiro Beraldo para o início de 2023. O zagueiro tinha sido convocado para defender o Brasil no Sul-Americano Sub-20 e poderia perder até 8 jogos da primeira fase do Paulista. Ceni só contou com Valse e Ferrarese na primeira parte da pré-temporada, terminada na sexta passada. Agora terá mais uma opção para o setor. De São Paulo, Bruno Faria. Valeu, Bruno Faria. Então, Maicon até o final de 2023 no Corinthians. E o São Paulo tá virando uma constelação de estrangeiros, Carlão. São 6 que podem virar 5 tecnicamente, né? Se o Arboleda conseguir ser registrado como brasileiro. Mas que já pode virar 8 ou 7, porque quer mais 2. Vai ser uma bagunça. Nossa né? Senhora! Quero ver o professor Rogério. O Rogério vai ter que falar castelhano no treino, ao invés de coisas do português. Futebol, né? O mercado brasileiro está muito inflacionado, então você vai aí aos países, né, os hermanitos, para tentar aí contratação de jogadores mais baratos e acaba aí inchando o elenco vai parecer a Torre de Babel, né? Cada um fala. E o Corinthians com o Maia com uma excelente aquisição, né? Uma prorrogação também desse empréstimo, um jogador super identificado com o Corinthians. Teve azar, né, no final do ano, naquela lesão, na dividida com o William Arão e acabou ficando de fora de jogos decisivos. Mas é um jogador importante que vai ser referência do Corinthians nesse 2023. E o Paulinho apareceu no treinamento de hoje. Esse aí, pelo amor de Deus, nem se fala, se estiver né? em forma, aí juntar com... Cara, se os velhinhos do Corinthians estiverem pelo menos próximos aí do 100%, o Renato Augusto e o Paulinho são 2 jogadores que vão dar uma sustentação. O próprio Fábio Santos, né? Agora tem aí a concorrência do Matheus. Sabe que é Matheus? Matheus Bidu foi apresentar. Não tem nada de Bidu, não. É Matheus. Matheus, O tá. Corinthians já disse que é Matheus. Ah, é Matheus. Então, o menino Matheus está chegando. Menino Matheus. Maravilha. Mas tudo isso para falar do experiente Fábio Santos também, que quando participar, é um cara importante, é um cara que vai ajudar demais. Então, que os experientes, que os vovôs do Corinthians estejam aí em boas condições físicas, porque qualidade todos têm. Para terminar os de São Paulo, falando do Santos, a gente ainda não comentou sobre a homenagem, a bela homenagem do Santos, o novo escudo aprovado no Conselho Deliberativo, com a coroa entre as 2 estrelas, e ficou bonito, hein, Carlão? Nossa, ficou lindo, né? Nossa coisa linda. Merecida a homenagem, né? Não tem nem o que comentar. Pelo amor né? de Deus, vamos é só parabenizar, aplaudir. Que é isso? O rei merece e muito mais. Intervalo, repórter CBN, a gente já volta. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. CBN Serviço. Vai faltar água nesta quinta-feira na Vila Padre Manuel da Nóbrega, em Campinas. A Sanasa vai fazer serviço de interligação das novas redes de abastecimento que foram colocadas nos últimos meses na região e, por isso, vai precisar interromper o fornecimento das 8 da manhã às 5 da tarde desta quinta para o bairro. Atenção, moradores, economize água. A obra pode ser suspensa se chover muito forte. A informação é de Felipe Pereira. Os resultados do futebol, o vai e vem das contratações dos clubes, as convocações da seleção brasileira, os destaques das modalidades olímpicas. Momento do Esporte. De segunda a sexta, Juca Kfouri analisa e opina sobre os principais destaques do noticiário esportivo dentro do Jornal da CBN. Disponível também no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN. Quarta-feira, 28 de dezembro de 2022. O ator e diretor Denis Carvalho está internado no Rio de Janeiro em estado grave, em decorrência de uma septicemia, inflamação que se espalha pelo organismo depois de uma infecção que é causada por bactéria na maioria das vezes. Denis Carvalho tem 75 anos e dirigiu 36 novelas ao longo da carreira. Como ator, participou de outras 28 novelas e interpretou 9 personagens no cinema, além de atuar como dublador. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu o porte de armas de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores no Distrito Federal entre as 6 da tarde de hoje e o dia 2 de janeiro. Decisão atende pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública do próximo governo, Flávio Dino. Em entrevista à CBN, o ex-governador do Maranhão e senador eleito pelo estado disse que a posse de Luiz Inácio Lula da Silva no domingo terá muitas camadas de proteção. A equipe do petista também solicitou o fechamento de toda a esplanada dos ministérios a partir de sexta-feira. No local haverá rastreamento de explosivos e a preparação do esquema de segurança para a cerimônia de domingo. Flávio Dino ainda disse que o governador Ibanez Rocha determinou o uso de 100% do efetivo policial de Brasília durante a posse. Segundo ele, o número de agentes chega a quase 8 mil. A beata Albertina Berkenbrock pode ser canonizada e se tornar a primeira santa catarinense. O processo no Vaticano aguarda a comprovação de um milagre atribuído à brasileira para ter, então, prosseguimento. Ela foi morta em 1931, aos 12 anos, e ganhou fama de milagreira em seguida. Albertina foi beatificada em 2007. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. 4h35, pelas ruas e avenidas nós tivemos também acidente pela manhã, infelizmente também com vítima fatal. Como que está a condição nesse momento das ruas e avenidas, incluindo a General Marcondes Salgado? O que a gente consegue observar nesse momento, Marinho? Exatamente, Pio. Eu trago informações, segundo a INDEC, segue com um bloqueio acontecendo na rua General Marcondes Salgado, região lá do Bosque, não é, onde aconteceu mais cedo uma queda de árvore. Por conta disso, Pio, o trânsito é desviado para a rua Coronel Quirino, para o nosso ouvinte seguir em direção da Moraes Salles e depois acessar Princesa do Oeste e também Norte e Sul. Por isso, atenção,
a gente vai seguir acompanhando exatamente para trazer essas atualizações. Na Norte e Sul, nesse momento, o trânsito é mais intenso em direção do Taquaral, ponto de parada somente nos semáforos. E vale a gente lembrar também, Pio, que segue com bloqueios parciais lá na região de Souzas, também por conta de alagamentos, proximidades da Praça Beira Rio. Informação que chega da INDEC, não é há alguns minutos, que ainda tem bloqueio por lá, proximidades da Praça Beira Rio, por isso siga aí com atenção. Rapidamente eu registro também que tem informação de alagamento lá na entrada do bairro Gargantilha, zona rural da cidade de Campinas, então situação ainda complicada por conta da chuva que atingiu a cidade desde a madrugada ao longo de toda a manhã, e a gente, claro, vai seguir acompanhando e também trazendo essas atualizações na programação. Pio? Com certeza, o Mário Quintino volta dentro do ponto final com mais informações para o nosso ouvinte. Da minha parte, até amanhã, Marinho. Até amanhã. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h38, antes das informações do Guarani, Fábio Scheibe, quem é o campeão mundial que tá tão valorizado assim, Fabião? Eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo de 2022, o argentino Enzo Fernandes pode estar de saída do Benfica, viu, Pio? De acordo com o jornal A Bola, o jovem meio-campista de 21 anos teria recebido ofertas que giram em torno de 127 milhões de euros, cerca de 714 milhões de reais. Os clubes não foram revelados, mas a imprensa portuguesa garante que o Chelsea é um dos fortes candidatos e deve fazer de tudo para vencer a concorrência com Real Madrid e Liverpool. Enzo Fernandes, por 714 milhões de reais, deve estar saindo do Benfica, viu, Pio? Vale tudo isso, Carlão? Muita grana, Nossa senhora! Mas é bom jogador. É bom, né? é bom. Foi um dos pilares aí na campanha da Argentina. É um cara que muito fazia articulação certinha ali no meio campo, com o McAllister, tudo isso para o Messi, né? O Depou atuando aqui pelo lado direito também. Mas é um jogador importante. Agora uma cifra gigante, né? Nossa, é igual como você disse, né, Pio? Os valores assim parece que... A gente fala em não sei quantos milhões, assim, com uma facilidade, né? É impressionante. Meu Deus do céu. Mas o erro me parece que nesse caso do Guarani... Ah, tá. Vamos lá. Participação do Gustavo. Mandou aqui, ó. Mas o erro me parece que nesse caso do Guarani e Criciúma foi da Federação Paulista, que quis barganhar mais uma vaga. Quando a CBF recebeu a indicação do Botafogo como representante, a outra vaga do Guarani foi para a disputa por sorteio. Exatamente, Gustavo, exatamente. O erro maior é da Federação Paulista, sem dúvida nenhuma. A Federação poderia ter esperado algo ou conversado com o CBF, enfim. CBF só está seguindo o que ela... Embora exista aquela conta que a gente fez, e é o que a Federação Paulista apostava, né, Carlão? Ela apostava no seguinte, naquela conta de que se o Guarani ficasse 2 posições acima do Criciúma na Série B, e por isso que o jogo contra a Chapecoense valia tanto, o Guarani entraria pelo ranking, mas não é o que a CBF entende, porque aí acabou ficando empatado no ranking. Os representantes da CBF são incompetentes desde os primórdios, não será agora cara, que o Guarani isso que iria já mudar. Sofreu com esse negócio de Copa do Brasil, hein? Lembra aquela de 2002, né? Com o Neto Villanova. 2002. Que era o Creedence, né? Isso. Aí em 2006 teve o problema na Série B com a perda de pontos, né? Que o Guarani caiu, mas perdeu pontos. Era o Vaguinho Dias, o treinador. Olha só, desde 2002, em 20 anos, 3 problemas. Então, mas o que assusta muita coisa. 3 grandes competições. Nossa. E problemas jurídicos, né? Problemas extracampo atrapalhando o Guarani.
Um abraço pro Paulo, que tá dizendo aqui, Pio, os treinadores que estão na crista da onda e ainda jovens, eles não se interessam por seleções, não. Preferem o trabalho do dia a dia, ao invés de treinar a cada 6 meses. Paulo, é mais ou menos o que o Fábio Scheib estava dizendo, é por aí. Enquanto ficamos nessa ilusão de que o Brasil é o melhor time do mundo, jamais seremos. Fica a reflexão. O Marcos Altran é a real, né, Carlão? Esquece. Não, mas essa soberba assim não me pega. Não tem mais, né? Agora, a camisa é pesada, isso sem dúvida alguma. Quando pega lá, por exemplo, a Argentina festejou a terceira estrela a gente tem desde 70. Né, mas essa soberba, os melhores, não. Agora, que é uma camisa que interessa a qualquer um, isso sem dúvida alguma. É igual no Brasil. Você pode não gostar da entidade, torcer para um rival, mas se você fala de um Flamengo, você fala de um Corinthians, para qualquer jogador, ele vai ficar com as anteninhas ligadas, né? Então, por isso que eu falo, a seleção também, né? Aí eu tô com o nosso internauta, o nosso participante. Eu não tenho também, somos os melhores. Não, de jeito nenhum. Tanto é que os resultados mostram. Mas que é uma camisa muito pesada. Grande Sérgio Moraes tá dizendo, Pio, o cara vale muito. O cara... Pio, o cara não vale muito, não. A nossa moeda é que se tornou moeda mequetrefe. Então, se a gente falar em 700 milhões de reais, Carlão, e tem razão, Sérgio. A gente fala de 700 milhões de reais, meu Deus. Só que se a gente for falar do euro, para eles talvez não seja muita coisa, né? Tem essa também. Saindo de milhões e milhões e milhões, vamos falar do Guarani? Os milhões, olha, aliás, uma participação na Copa do Brasil, se mudar inclusive a questão da distribuição nos potes, né? O Guarani poderia receber bruto pouco mais de 900 mil reais só de participar. Que coisa absurda. Júlio Nascimento, traz mais informações do Bugrão, Júlio. Muito bem, Pio, chegando com informações do Guarani, o Bugre segue na expectativa da confirmação da vaga na próxima edição da Copa do Brasil. Inclusive, nesses dias, né, o Criciúma também tem se manifestado, e assim como o Guarani, cita que deixou o departamento jurídico em alerta para garantir a participação no torneio. A CBF está esperando um novo posicionamento da Federação Paulista. Criou-se um mal-estar, principalmente entre Guarani e Federação Paulista, porque a vaga do Bugre seria garantida através da classificação do estadual. Com o São Paulo pegando uma das 9 vagas da Série A do Campeonato Brasileiro, o Guarani, que foi o 7º colocado geral no Paulistão de 2022, seria o próximo da lista, só que a federação, acreditando que o Guarani iria pelo ranking da CBF, acabou direcionando, indicando a vaga para o Botafogo, vice do campeão do interior. O Guarani, na nota, alega, né, que espera aí o bom senso entre Federação Paulista e CBF, e a CBF está aguardando aí para ver se a federação vai conseguir arrumar a sua mudança de indicação e nomeando o Botafogo. Se isso não ocorrer, ao que tudo indica, o sorteio será mantido, mas o Guarani garante que vai adotar até recursos jurídicos para garantir a participação. Em paralelo a esse imbróglio envolvendo a Copa do Brasil, tem um movimento liderado pelo Sampaio Corrêa para aumentar a premiação dos times da Série B na Copa do Brasil. E se isso ocorrer, os times da Série B, e aí coloca o Guarani e a Ponte Preta no bolo também, só por participar da primeira fase, eles seriam pertencentes ao pote 2 e arrecadariam mais de R$1 milhão na primeira fase. Então existe essa negociação, por isso que o Guarani também está batendo na tecla da importância de jogar a Copa do Brasil. Dentro de campo, o Mozart segue treinando o time e um dos jogadores que deve começar a temporada como titular é o Luciano Castan, que trabalhou com o Mozart e agora vai reeditar essa parceria no Guarani. Sim, fiquei feliz pelo interesse. Foi uma oportunidade de voltar para o estado de São Paulo, né? Fazia um tempo que eu não estava aqui. Eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de Jaú, 200 quilômetros aqui de Campinas. Então eu fiquei feliz de poder estar voltando aqui ao estado de São Paulo, poder morar em Campinas e estar com as pessoas aqui também, com quem eu já tinha trabalhado, com o professor Moza, um cara excepcional. Me ajudou muito na minha carreira, no meu processo que eu estava tendo ali no CSA. Então, feliz de poder estar trabalhando com a comissão dele de novo, conhecendo esses novos atletas e poder vestir essa camisa aqui é uma honra. E quando surge a oportunidade de vestir essa camisa aqui, a gente pensa com muito carinho, né? E eu creio que
que esse é um ano promissor para a gente, poder vir agregar aqui com essa camisa. Acho que esse Campeonato Paulista e essa Série B é muito promissor. Acho que se a gente continuar trabalhando da forma que nós estamos nesse começo de ano, a gente vai ter um final feliz esse ano. Pois é, Pio, e chama a atenção que por muito tempo a dupla do CSA com o Moser chegou a ser o Lucão e Luciano Castan. Eles viveram ali épocas diferentes do clube alagoano. Depois o Luciano acabou saindo para o Curitiba, onde ficou nos últimos 2 anos. Aí o Lucão permaneceu por mais tempo, mas eles chegaram ali a pegar um período ali atuando juntos. O Luciano Castan tem treinado do lado esquerdo, o Lucão do lado direito, mas não descarto ainda o Alan Santos brigando por essa vaga também. O Alan Santos ainda é um jogador que está sendo observado de qualquer maneira. É um sistema defensivo reformulado e o Guarani já indicava que iria reformular o sistema defensivo, porque na última temporada foram 53 jogos, 56 gols. O objetivo agora é melhorar essa média em 2023, Pio. Valeu, Júlio Nascimento. E sem dúvida nenhuma, né, Carlão? A gente já comentou sobre isso. O Luciano Castan tem tudo para ser um líder dentro e fora de campo. O Ronaldo Alves fazia muito isso, mesmo não sendo titular recentemente, o Ronaldo sempre tinha essa liderança. E o Luciano chega para literalmente substituir, porque é a mesma posição e a mesma postura de liderança. É um jogador tarimbado e que evoluiu demais nos últimos tempos, né? Nós até falávamos da passagem dele pela Ponte, até pelo Santos, onde teve poucas oportunidades. Na Ponte foi muito mal. Pegou um momento difícil da Ponte também, de transição e tal. Mas o Luciano Castan do Coritiba, principalmente, nos 2 últimos anos, ele foi referência e deve ter aprendido muito com o Henrique, né? Muito. Henrique é um jogador experiente, jogador de seleção brasileira, Copa do Mundo, títulos com Palmeiras, títulos com Corinthians, futebol internacional, e toda essa bagagem eu tenho certeza que ele pegou e vai colocar aí à disposição do Guarani. E já tem esse entrosamento, né, com o Lucão dos tempos de CSA, e foi uma dupla que deu uma liga importante. Então já tá aí, acho que o Júlio já acenou, mesmo antes do Mozart confirmar, eu acho que vai ser essa dupla, Lucão e Luciano Castan. Diferente dos outros anos, e por conta da Copa do Mundo pela primeira vez disputada no final do ano, Carlão, as equipes vão ter bastante tempo para se preparar. Então o Guarani já está treinando, já se apresentou e ainda faltam 20 dias para o início do campeonato. Diante disso, a gente espera não ver tanto aquela questão de falta entrosamento ainda, como a gente observava em outros anos? Olha, é uma justificativa plausível, né? Todo ano é a mesma história. A gente tem que entender, realmente, o calendário brasileiro, ele é difícil, ele é apertado, né? Você tem 20 dias para colocar uma equipe em campo, né? Você se apresenta, dentro desses 20 dias, você se prepara para colocar essa equipe para jogar, sendo que o ideal seria no mínimo um mês, né? E as equipes tiveram um tempo importante, um tempo razoável para ter para receber as contratações, para fazer a preparação adequada, para entrosar o time, para colocar em ritmo. Claro que o ritmo de jogo é diferente do ritmo de treinamento, mas quando você tem uma temporada boa, adequada para preparar a equipe, eu acho que até o nível de qualidade vai ser um nível mais aceitável nas primeiras rodadas. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem as coisas da Ponte Preta. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você.
Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Grande Emerson Santana aqui no YouTube da CBN, falando sobre o Jogo das Estrelas, que vai ser hoje às 8h30 da noite. Daqui a pouco o Fábio Scheib vai falar os principais atletas que estarão em campo no Jogo das Estrelas. Antônio Machado de Campinas, grande Antônio Machado também participando aqui com a gente no YouTube. Júlio Nascimento e a Macaquinha traz notícias da Ponte aí pra gente, Léo. Vamos lá, Pio, com o noticiário da Macaca, muitas informações envolvendo a Ponte Preta. A notícia que preocupa neste momento a comissão técnica envolve o Fábio Sanches, que teve aí um problema no tornozelo, passa por exames para saber a gravidade dessa lesão. Existe a possibilidade do Fábio Sanches perder a estreia da Série 2 do Campeonato Paulista contra o Velo Clube. Nesse cenário, o Matheus Silva teria um novo companheiro, Thiago Oliveira ou Guilherme Souza, que são as opções para a defesa. Quem também está treinando na Ponte é Matheus Jesus. Matheus Jesus foi pego no exame de doping em fevereiro, depois do jogo contra o São Bernardo, ficou 10 meses sem atuar, está liberado desde o dia 4, e o Hélio dos Anjos e o presidente Eberlin, que gostam do Matheus Jesus, entenderam que esse jogador pode ser útil em 2023, até por conta da saída do Alisson, né? Então ali é um esquema de jogo muito semelhante, o Matheus Jesus atua na posição que o Alisson atuava também, de ser um volante com mais saída. Por isso que o empréstimo deve ser renovado junto ao Corinthians. Matheus Jesus deve ser uma opção da Ponte Preta na próxima temporada. Quem não fica? O Fabinho. O Fabinho chegou do Metalista da Ucrânia lá no começo da Série B, acabou tendo uma lesão que ele rompeu o ligamento cruzado do joelho, ficou muito tempo sem atuar, não terá o contrato de empréstimo renovado, então ele deixa o Majestoso sem jogar, não estreou, volta para o Metalista da Ucrânia. E quem não fica também é o Thales. O Thales, muito tempo de Goiás, chegou a trabalhar com o Hélio dos Anjos. Assim que o Hélio chegou no Majestoso, o Thales foi passado para o time de aspirantes. E o Hélio, publicamente, foi enfático: o Thales não vai jogar comigo. Então o jogador foi liberado e vai atuar pela Inter de Limeira durante o Campeonato Paulista do ano que vem. Quem está na Ponte treinando e será uma das alternativas de Hélio dos Anjos. Conheço muito bem ele, a filosofia de trabalho, ele também me conhece bastante, é um cara que eu tenho respeito muito grande, então isso facilita, né, dentro de campo. Espero corresponder ao máximo e dar alegria para o torcedor da Ponte Preta. Comecei muito cedo, né, subi profissional com 16 anos, então já tenho uma rodagem grande no futebol, hoje mais experiente, jogador aqui na Ponte Preta, então espero passar essa experiência para os jogadores novos que estão aqui também, e se Deus quiser vamos fazer um grande ano esse ano. Como é que tem sido essas primeiras semanas aqui na Ponte Preta, suas impressões? Alguns jogadores já conhecia, né? Então isso facilita bastante, é um clube que também está proporcionando bastante coisas muito boas para mim. Então espero que no final do ano a gente faça uma temporada fantástica e consiga conquistar os objetivos da Ponte Preta. Tá, então, a palavra do Júnior Tavares, uma das opções da Ponte Preta aí na lateral esquerda, mas ele tem treinado também ali numa função um pouco diferente, mais avançado também, será um jogador observado pelo Hélio dessa maneira mais ofensiva de jogar nos próximos treinamentos. Pio. Valeu, Júlio Nascimento, tô comentando com o Carlão em off aqui, como é chato, né, Carlão, essa nova realidade de... A gente viu aí o Thiaguinho Toledo fazendo a pergunta, de o assessor de imprensa ter que fazer a pergunta e aí mandar para as emissoras e tudo mais, como mudou o pós-pandemia, né, Carlão? Até antes da pandemia já era um relacionamento, como é que fala? Gelado, né? Gelado. Gelado. Você, para falar com o atleta, você precisa não só do assessor do clube, mas o assessor pessoal e tal, é muito complicado. Agora, então, pós-pandemia, não existe, né?
Então, por isso, até para você ter uma fonte é complicado. Para você, antigamente se tinha amizade, né, entre o jornalista e o atleta. O atleta até tinha mais confiança no jornalista. E por isso essa distância faz com que o atleta ele seja sempre reticente com relação ao jornalista, né? Ele acha que o jornalista sempre está querendo a vida dele, né? E não é assim. Eu, pelo menos da minha parte, ou aqui em Campinas, eu não vejo assim. Existem pessoas maldosas? Existem. Mas em todo setor da vida tem gente ruim. Mas acho que a maioria é gente boa. Claro! Né? Pelo amor de E Deus. acho que essa distância atrapalha muito. O approach, né? Não temos mais o relacionamento com o jogador de futebol, que antigamente era um relacionamento bem saudável. Era bem... Eu não... Terminava as coletivas, rolava uma conversa, um papo legal. Eu ainda não peguei tanto, assim, eu peguei época mais com quem eu lembro muito dessa proximidade, dessa resenha que a gente fala, é o Vadão, né? Sim, o Vadão era muito era assim, demais, cara. Terminava o treino e ficava, você querendo ir embora, ele querendo contar causa, querendo contar história. Mas hoje ficou muito distante, né? O relacionamento da imprensa com o profissional de futebol. Pintado. Brincadeira. Cada um teve, né, os seus probleminhas, né? Eu tive, não como repórter, né? Até porque poucas vezes eu trabalhei como repórter, mas eu já tive com o Ocimar Bolicenho. Me lembra, despedida dele na Ponte Preta, ele citou a família Freitas, que atrapalhou o desenvolvimento dele na Ponte Preta. Essa família cada um forte tem demais. Eu vou falar pra você. Cada um tem o seu, né? Meu Deus do céu. Ô, Carlão, mesmo o Fábio Sanches se recuperando para a estreia, ele perde essas semanas de preparação. Isso faz muita diferença. Faz diferença até pelo estilo de jogo que a Ponte vai encontrar, né, na Série 2. É outro campeonato, é outra maneira de jogar, é outro tipo de gramado. Ontem, até numa resenha com a galera do futebol, nós falávamos sobre a Série A2, porque, por exemplo, a Ponte vai pegar o Velo Clube dia 15 de janeiro. Pio, o cara que vai jogar no Velo para enfrentar a Ponte dia 14, ele tá com sangue nos olhos. Nossa. Uma boa partida dele contra a Ponte, uma sequência boa de Série A2 com a camisa do Velo, ele pode despertar o interesse da própria Ponte Preta. E você jogar na Ponte Preta e se der uns 3, 4 chutinhos razoáveis, sua vida muda. Vídeo caso Alisson aí. Sim. Então a Ponte vai enfrentar muitas dificuldades nesta Série A2. Não é só com qualidade que se vence a Série A2, não. Fábio Scheibe, é a hora, inclusive, você colocou crédito no celular, Fábio Scheibe, pra não travar 16 Vamos ver se vai travar agora. 16,59. Essa piada foi do Daniel França que mandou fazer, tá? Que fique bem claro. Hoje tem o Jogo das Estrelas do Zico. O verdadeiro Jogo das Estrelas. Sim. Esse é o Jogo das Estrelas mesmo. E aí um ouvinte até comentou aqui com a gente, o Emerson Santana. Quais os principais atletas estarão desfilando em campo, hein, Fábio Scheibe? Exato, Pio. O principal e mais tradicional partida de futebol festiva de final de ano. É a 18ª edição do Jogo das Estrelas, que vai ser realizada no Maracanã. Entre os principais jogadores que estarão presentes, grandes convidados, né? Os ex-jogadores Zico, Júnior, Andrade, Petkovic, Adriano Imperador, Lugano, Zé Roberto... daí tem um monte de gente aqui, viu, Pio? Mas vai ser o Grafite, vai estar presente, Ramon, Lúcio Flávio, Alex Dias. E entre os jogadores na atualidade, a estreia de... não acredito. Travou. Não acredito. Tá. Foi crédito, Fábio. Eu não acredito, Dá 5 cara. horas ele Viu? rapaz. Ele trava todo dia nesse... Eu não acredito. Eu não tenho palavras. Vai, Fábio. Hendrick e Everton Ribeiro e Arrascaeta, dos jogadores de atualidade, participarão do evento também. Boa. Só craque, né, Carlão? Só louco, craque. meu Deus, Aí coisa linda. é bonito Demais. E o próprio Galinho... dá um tempero, né? Ele é famoso no Instagram e às vezes ele pega umas bolas da intermediária, põe lá na gaveta. E no último ele tava aquele pré-operatório, o pós, né, no quadril, não conseguiu jogar. Dessa vez me parece, não sei se ele vai poder atuar assim, mas uns chutinhos ele vai dar. Ele dá. Fábio Scheibe, até amanhã, Fabião. Até amanhã, até às 16h59. Valeu, boa. Valeu, Carlão, até amanhã. Pio, até amanhã. A gente volta no tchau. CBN Esportes, primeira edição, amanhã às 11h30. Até lá, tchau.
CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: